Eu quero saudar você neste dia com a santa paz do Senhor Jesus. Esta paz, ela esteja na sua vida, no seu coração, na sua mente e também nos seus lábios quando você for saudar alguém com a paz do Senhor Jesus. Esta paz alcance vidas e sejam transferidas de pessoas para as pessoas com a essência boa, o cheiro bom de Cristo, alcançando vidas e transformando-as para a sua glória, para serem exclusivamente instrumentos para o uso do Senhor Jesus. Que coisa boa sabermos que somos chamados para esta missão. E você que está aí pensando sobre alguma coisa que está perturbando a sua vida, coisas que talvez você percebe que não encontra uma solução, não encontra uma saída, talvez algo que já tirou até o seu sono, talvez algo que é considerado impossível dentro da visão humana, dentro da sua visão, coisas que talvez você esteja até arrependido, porque em um outro momento poderia ter sido feito algo, e agora você percebe que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor Jesus, ele transforma situações. Ele é o Senhor do milagre. Convide ele para estar com você. E todas as suas decisões, pare e pense antes de realizar. Por mínimo que seja, às vezes são coisas até simples que tomamos uma decisão e pode nos levar a grandes prejuízos. Então, que possamos sempre ter certos cuidados ao examinarmos algo, a tomarmos uma posição, uma palavra, uma opinião, uma sugestão. Muito cuidado para que depois não venha a sofrer situações que poderiam ser evitadas. E quando já está dentro da situação, é pedir ao Senhor Jesus Cristo o socorro, porque Ele tem socorro para todos nós. Somos falhos, somos seres humanos limitados, ninguém é perfeito, mas temos um tempo para pensar antes de agir. E em situações que precisamos nos colocar de imediato, já vai orando, pedindo ao Senhor uma direção antes de abrir a boca, para que você possa, assim, abrir a boca no momento certo e glorificar ao Senhor pelas decisões que foram tomadas da maneira que agrada ao Senhor. Outra coisa muito importante também que eu quero compartilhar está escrito num livro lindo, um livro muito romântico, o livro de Cantares de Salomão. Mais uma pérola linda do meu coração para o seu coração, com muita alegria, neste momento que vamos ler esta mensagem deixada para nós. Vamos aproveitar o máximo disto e colocarmos em prática este ensinamento. E claro, se tem alguém que já coloca em prática, parabéns, continue, intensifique e também passe para outras pessoas. Seja o instrumento de Deus, seja o instrumento de mudança na vida de outras pessoas, gerando nelas impactos onde o Senhor Jesus, ele se utilize sempre de nós. Cantares de Salomão, o capítulo 2 e o versículo 15 diz assim: Apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Esse texto aqui, ele fala muito claro aos nossos corações. O cuidado com as raposinhas. Ele não nos convida a olhar e admirar as raposinhas. Ah, mas é um animal tão bonitinho. É um animal tão agradável de se ver. Sim, a sua natureza, a forma que cuida do território, a forma que eles estão ali de uma maneira coletiva, dentro de um aprendizado natural, onde já nascem assim e desenvolvem dentro daquela natureza já programada, diferente do ser humano. O ser humano, ele vai tendo aprendizados.
Animais, eles já trazem coisas inatas da sua própria natureza, da sua própria espécie. Então, os animais, eles têm a sua natureza. As aves, elas também têm a sua natureza. Elas cantam ao amanhecer do dia. Elas voam em bandos. Elas sabem para onde estão indo, porque são guiadas por estímulos, fenômenos da natureza, onde elas conseguem entender e procurar abrigo antes do perigo chegar. Os animais, eles também estão em bandos, a alcateia, no caso dos lobos. Então, a gente entende que tudo foi programado e o castor, por exemplo, ele cava os buracos para viverem ali. O castor sempre vai ser castor, sempre vai cavar buraco, a sua toca de proteção. O lobo, ele sempre vai ser lobo. Ele tem a sua natureza, ele sabe caçar, ele é um predador hábil para cuidar de toda a sua prole, território. Então, quando a gente observa os animais, a gente tem como refletir e tirar grandes ensinamentos. Porém, quando pensamos nas raposinhas, quais são os ensinamentos que podemos aprender com elas? As raposinhas, elas são atraídas pelas vinhas, e essas vinhas aqui, elas estavam em um momento que estava florida. Que coisa linda quando a gente imagina uma árvore, uma planta, uma vinha toda cheia de flores. Vai atrair insetos, vai atrair as raposinhas. Os insetos, eles polinizam flores. Existem tipos de flores que existe um tipo de inseto específico para polinizá-lo, como, por exemplo, a flor do maracujá. Aquele besouro, ele poliniza aquela flor, para que aquela flor ela possa gerar o fruto. Então, as raposinhas veem a vinha toda florida, que coisa linda esse estágio, e elas são atraídas. Porém, qual é a advertência para nós aqui neste texto? Apanhar-me todas as raposinhas, porque elas fazem mal, porque as nossas vinhas estão em flor. Mas as raposinhas, elas podem ser uma palavra dita, coisas que saem do coração, um pensamento que está sendo maquinado contra alguém. As raposinhas, elas podem ser aquela curtida que você dá em algo que é degradante, algo que é imoral, algo que não agrada a Deus. As raposinhas, elas podem já ter destruído todo o vinhedo. Ela pode ter destruído até todas as flores, porque alguém não cuidou em apanhar. Então, a mensagem ela é muito clara, que tenhamos cuidado com o que a gente compartilha, com o que a gente fala, quando a gente às vezes envia uma mensagem para alguém, às vezes algo escandaloso sobre a vida de alguém, que pode ser até verdade ou não. Então, são raposinhas, as raposinhas do tempo da atualidade, do momento da inteligência artificial tão falada e que hoje ninguém consegue mais se desconectar desta realidade, deste sistema, deste mundo que está em um funcionamento aceleradíssimo, mas que possamos também ter entendimento de como devemos utilizar as coisas de uma maneira saudável. Não podemos deixar de utilizar, mas podemos saber
adequar e dosar com entendimento e com sabedoria para não sermos um canal, um espaço, um território onde só há raposinhas. E cadê as vinhas? Cadê as flores das vinhas? Então, que possamos ter cuidado com a nossa vinha, que possamos ter cuidado com as flores da vinha, porque elas estão em flores e é um estágio que antecede ao fruto. O fruto está vindo. Então, o cuidado quando você for utilizar ferramentas de comunicação, redes sociais, onde você vai se posicionar, não faça para agradar alguém ou para receber a atenção de alguém, mas faça consciente de que você esteja atento às raposinhas e apanhe, não deixe, porque só basta uma raposinha para fazer grande estrago. E que às vezes as pessoas elas estão preocupadas com coisas fúteis e estão deixando escapar e passar coisas que realmente deveriam ter atenção. Então, que a sua boca, a nossa boca, a minha boca não seja uma espécie de raposinha, que o nosso olhar não seja o olhar como de raposinha, porque se somos filhos de Deus, se somos gerados pelo Espírito Santo, se somos transformados, somos ovelha, não raposinha. Porém, as raposinhas, elas entram onde tiver um espaço, onde alguém esteja distraído para fazer grande estrago. Então, que a boca, ela seja instrumento de Deus e não seja como uma raposinha para destruir vinhas que estão em flores. Às vezes é do vizinho, às vezes é de alguém que a gente nem conhece, mas está vendo florido. Cuidado, 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 porque todos nós vamos prestar conta diante do Criador através das obras que fazemos. Então, que possamos fazer, sim, obras que sejam agradáveis ao Senhor e que não venha a causar desconforto, desagrado nas pessoas, se tiver como evitá-las. Porém, entre a escolha da palavra do Senhor e o mundo, escolha a palavra do Senhor. Entre o mundo e Deus, escolha Deus, não escolha Barrabás. Entre Deus e as oportunidades que vêm, aparentemente bonita, escolha o Senhor Jesus. Mesmo que seja um caminho que às vezes tem pedregulhos, um caminho que às vezes o acesso ele é um pouco dificultoso, mas quem anda em um caminho dificultoso fortalece mais a musculatura, desenvolve melhor a sua percepção, a sua atenção, a sua concentração e foco. Então, o cuidado estará ali presente. Quem anda em um lugar que aparentemente está muito tranquilo, está muito bom, a pessoa pode até correr, porque diz assim, não, o caminho está livre, o caminho está muito bom, mas pode também ter alguma surpresa ali que a pessoa não sabe. Então, que na nossa vida não haja espaço para as raposinhas. Raposinhas que às vezes surgem dentro de pensamentos, através de falas, através de comunicação, através de grupos. Grupos que as pessoas participam e muitas vezes vão dando espaço para coisas que não agradam ao Senhor. Tudo isso são raposinhas, então devem ser apanhadas. Cada um de nós possamos hoje rever como está o nosso território, se há uma plantação de vinha, qual o estágio que essas vinhas estão? Esse vinhedo está florido, ainda vai florir ou já estão os frutos? Cuidado, porque as raposinhas elas estão ali, muito próximo, então elas têm que ser apanhadas, não deixe nenhuma invadir o seu vinhedo. Então, não compartilhe coisas que não agradam ao Senhor. Compartilhe coisas que são saudáveis e que não vai ir contra ninguém. Porém, as nossas escolha sim, apanhar todas as raposinhas e preservar o vinhedo em flores, o que esteja em fruto, o que ainda vai florir. Porque há todo um ciclo
e as raposinhas também têm um ciclo. E hoje as raposinhas, elas agem em muitos ambientes, ambientes como a igreja, ambientes familiar, às vezes separando pessoas, damos mais atenção a um aparelho que tem o botãozinho de ligar e de desligar, damos mais atenção a imagens, a informações que não temos nem certeza se são reais, se são verídicas. E deixamos passar a oportunidade e tempo de estarmos junto de pessoas que têm algo a contribuir conosco de bom, que têm algo a somar. Então, cuidado com as raposinhas que roubam o tempo, porque o tempo ele passa e não volta mais, e as raposinhas elas continuam destruindo. Então, não deixe as raposinhas destruir o seu tempo. Não deixe as raposinhas atrapalhar a sua adoração a Deus. Não deixe as raposinhas consumir a sua energia e quando você vai dormir, você está tão cansado que não canta, não ora, não medita na palavra, não vê um tempo para ler a palavra. Então, observe onde há alguma raposinha que pode ter escapado e apanha. Não deixe ela solta, porque uma só faz muito estrago e não precisamos de raposinhas para fazer estrago. Podemos sim aprender a estar alerta com cada uma delas, porque são pequenas, são rápidas, são muito inteligentes, são muito espertas, mas que tenhamos sim a prática de adorar ao Senhor, de buscar, de meditar, de estarmos vigilantes, orando e vigiando em todo tempo. E vigiar também os nossos lábios, para que de nós também não venha a sair raposinhas para atacar outras vinhas. Sejamos instrumentos de Deus, pronto para toda boa obra e para a glória dele. Quero orar com você e por você. Senhor Jesus, que todas as raposinhas, Senhor, que estejam querendo atacar vinhas, Pai querido, que possamos apanhá-las todas elas, que não escape nenhuma, para que não venha fazer estrago e que na nossa vida também, no nosso território, não venha habitar raposinhas. Pai querido, a raposinha que destrói o tempo, a raposinha que faz com que compartilhe coisas que não te agrada, a raposinha que faz desperdiçar o tempo com distrações, com informações que não te agradam, com coisas que distanciam das outras pessoas, com coisas que distanciam da tua palavra, do louvor, da adoração, do aprendizado, do praticar a tua palavra. Senhor Jesus, que todas essas raposinhas elas sejam apanhadas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, pratique as boas ações, os bons atos, coloque esse texto em prática e faça uma autoavaliação de você, não é dos outros, é de você. E veja se tem alguma raposinha que estará ali escondidinha, esperando só o momento de fazer estrago. Tire ela. Ela está no lugar errado. E que o Senhor Jesus, Ele possa sempre estar conosco, se quisermos que Ele esteja. Então, queira que Ele esteja com você, porque assim Ele vai sempre estar com você. E que todos os momentos de nossas vidas sejamos agradecidos ao Senhor por todas as coisas. E você que ainda não abriu seu coração para Cristo, abra o seu coração, aproveita a oportunidade e faça logo um apanhado de tudo quanto for raposas que estejam atrapalhando a sua vida e convide Jesus para mostrar as raposinhas que podem estar também ocultas dos seus olhos, para que sejam todas tiradas em nome de Jesus e você prosperar com a sua vinha em flor, com fruto e desfrutar também das bênçãos do Senhor. Que o Senhor, Ele esteja sempre conosco e que a sua santa paz, ela reine em nós. Então, curta, comente e compartilhe. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. E claro, eu quero aproveitar também aqui e compartilhar com você, do meu coração para o seu coração, Os Três Viajantes do Tempo, esta obra maravilhosa onde nos ensina a colocarmos em práticas dentro do nosso tempo
que deve ser aproveitado para gerar mudanças, para gerar novos significados e também compartilhar com outras pessoas, como também nos ensina a respeito das nossas obras que serão provadas no fogo, uma experiência sobrenatural, onde você apenas pode se permitir a esta leitura. Então, quem quiser adquirir a obra, vou deixar na descrição e vai ser o maior prazer falar também com você, interagindo sobre esta obra maravilhosa. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E cuidado, apanhe todas as raposinhas, como nos orienta aqui o livro de Cantares de Salomão.